Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 25 de janeiro de 2025, e hoje a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo Apóstolo. E hoje quero mandar um grande abraço para o meu irmão André, que mora hoje lá em Goiânia, mas morou muitos anos em Redenção, e ele ficou todo enciumado ontem que eu mandei um abraço para o meu irmão João Bosco Loyola, né, lá de Redenção, e ele falou assim: rapaz, também sou amigo há 30 anos seu e tal. Então, um grande abraço, André, não precisa ficar com ciúme não, tá bom? Um grande abraço para você. Também um grande abraço para o meu irmão, também um grande amigo, o Éder Nascimento, tá? Um grande abraço. E o José Divânio dos Santos, que é de Jarapatuba, no Sergipe. Que Deus os abençoe a cada um de vocês. Também quero mandar um abraço para o meu irmão Zé Filho, lá de Porto Franco, no Maranhão, qual a sua esposa Valéria vai fazer uma cirurgia na próxima semana. Estamos colocando a Valéria em nossas orações e, com a graça de Deus, ela irá se recuperar e dará tudo certo essa cirurgia, pela graça de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide ao mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nos mostra 11 discípulos. Aqui, esse evangelho de hoje está situado logo antes da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Judas Iscariotes já tinha tirado a sua própria vida por ter entregado o Cristo aos sumos sacerdotes, por ter vendido o Cristo por 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes. E a missão dos discípulos, o qual Jesus escolheu e que nós vimos, a escolha de Jesus, escolheu esses discípulos para quê? Para que anunciem o evangelho a toda criatura, que vá pelo mundo anunciando o evangelho a todos os lugares. Veja o poder que Deus, que Jesus, dá aos seus discípulos. Jesus, como Deus, ele ficou ali limitado à terra prometida, ao povo de Israel. Mas ele envia os discípulos agora para fazer uma nova aliança. A aliança agora não é mais pelo sangue, como Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. A aliança agora é pela conversão, é pela mudança de vida. E qual o sinal dessa conversão? O batismo. O batismo é essa renúncia ao pecado, é deixar de viver as coisas do mundo para viver as coisas de Deus. E aqui nós vemos verdadeiramente quem é que será salvo: aquele que crê e for batizado. Porque muitos são batizados, mas não creem, abandonam a fé, renunciam ao Cristo, vivendo as coisas do mundo, renunciando ao Cristo. Então esse não crê, foi batizado, mas não crê, não segue aquilo que Jesus ensina. Então Jesus vai dizer: quem não crê será condenado, mas aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Acreditar em quê? Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Nós vemos hoje
na festa da conversão de São Paulo, que São Paulo era um perseguidor dos cristãos, dos primeiros cristãos. Conta a tradição que São Paulo estava até ali, junto com os fariseus, quando São Estevão foi apedrejado, que foi o primeiro mártir cristão da igreja, que ele foi apedrejado, porque pregava o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando São Paulo tem esse encontro com Cristo, que ele vai para perseguir os cristãos em Damasco, e quando ele está chegando em Damasco, ele tem esse encontro com Cristo, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, quando viu por meio do meio-dia, de repente uma grande luz que vinha no céu, brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Que perguntei: que devo fazer, Senhor? O Senhor respondeu: levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Mas um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação de todos os judeus que ali morava, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. São Paulo, uma das colunas da igreja, que é Pedro e Paulo, não foi discípulo de Jesus, como eu falei no Evangelho, mas ele, através da tradição, através de Ananias, através de outros cristãos, foi que evangelizaram Paulo, para ele também ir ao mundo inteiro e anunciar esse evangelho. E verdadeiramente Paulo foi esse evangelizador dos pagãos, que saiu ali até morrer em Roma. E tantas cartas que São Paulo tem aos Colossenses, aos Filipenses, aos Coríntios, tantas outras cartas que São Paulo tem, aos Hebreus, há tantas cartas que São Paulo tem, nós vemos verdadeiramente que São Paulo, após esse encontro com Cristo, que Paulo não perseguia Jesus, Jesus já tinha ascendido aos céus, mas os cristãos é o corpo místico de Cristo. O Cristo é a cabeça. Os cristãos, a sua igreja, eram aqueles que Paulo perseguia, que Saulo perseguia. Mas agora Paulo, em vez de ser perseguidor, ele vai ser perseguido. Porque muitas pessoas tinham medo de Paulo e não aceitavam sua pregação no princípio, porque achavam que ele queria aquilo ali, aquela sua conversão, era de fachada, que ele queria identificar quem eram os cristãos convertidos para poder perseguir e matar. Então, Paulo teve esse desafio, mas ele cumpriu aquilo que Cristo pediu, que ide ao mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão de cada um de nós, cristãos batizados, para ir também ao mundo e anunciar a boa nova do Cristo, anunciar o seu Evangelho, anunciar o batismo da conversão verdadeira, para que aquele que crê será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos e um bom final de semana para todos vocês.